A gente vai apenas tomar 2 casos, que é a doutrina da justificação pela fé e a doutrina do nascimento virginal de Jesus. Então, a gente vai lidar com esses 2 casos, mas a gente primeiro vai tratar dos princípios de como nós identificamos o que é uma doutrina primária, certo? A partir de nós identificarmos esses princípios, nós iremos ver 2 exemplos a partir da palavra de Deus, da virgindade, do nascimento virginal de Cristo e da doutrina da justificação pela fé, tá? Pode passar. Tá bem difícil de ver, né? Tá pequeno. O pastor já comprou o data show? Mas tinha novo, né? Era. Vamos lá, se sai próxima semana, né? Não, aquele não. Mas vamos lá. O autor então continua dizendo: a triagem teológica não é primordialmente um exercício intelectual, mas prático. A sabedoria teológica não considera as doutrinas de modo abstrato, preocupando-se principalmente com a correção técnica. Em vez disso, considera a influência das doutrinas na vida real das pessoas, situações e igrejas. O que é que o autor está tratando aqui? Muitas vezes, a gente, num debate teológico, a gente muitas vezes está mais preocupado em como aquela doutrina ela é tecnicamente tratada na Bíblia, com as suas sutilezas e nuances. E isso é importante, tá, irmãos? Não estou dizendo que isso não é importante, não. Isso é importante. Você tem que saber o máximo que você puder saber sobre uma determinada doutrina. Entretanto, o autor vai mostrar que quando a gente trata do que é uma doutrina realmente importante, a gente não está tratando só simplesmente de tecnicidade. Ou seja, o quão precisamente técnico, biblicamente falando, o que essa pessoa está tratando está certo ou não. Isso é importante. Mas o autor está querendo salientar. Não é só isso. Você também tem que lidar com a questão de que qual importância isso tem para a vida do povo de Deus, para a vivência do povo de Deus. É muito comum a gente utilizar uma expressão como a gente vai para a igreja, a gente vai... tu estás aonde? Estou no templo. Tecnicamente está errado. A Bíblia nunca se refere no Novo Testamento à estrutura física como a igreja. A Bíblia sempre se refere no Novo Testamento, em todas as passagens bíblicas que o Novo Testamento fala de igreja, nunca faz referência a um elemento físico, a uma estrutura física onde o povo de Deus se reúne. Não, a Bíblia trata no Novo Testamento a igreja como o povo de Deus reunido. Isso é que é a igreja. A gente costuma dizer, eu sou igreja. Tecnicamente também está errado, eu não sou igreja. A igreja é o corpo de Cristo, você faz parte desse corpo. Mas você individualmente não é igreja. Então veja, são sutilezas técnicas. Mas a gente vai estar brigando toda hora com o irmão. Irmão, você não é igreja não. Você dá a luz da vida errado. Você faz parte da igreja. A irmã falou, irmão, não estou dizendo que é errado, mas não é questão de primeira ordem. A Bíblia no Novo Testamento também nunca chama a estrutura física da onde o povo de Deus se reúne de templo. O templo é algo referente ao Antigo Testamento, mas a gente já tem arraigado na nossa linguagem essa expressão de templo. No Novo Testamento, o templo é o corpo do povo de Deus, ou seja, o meu corpo, que é a morada do Espírito Santo, ou o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro templo. Por isso que ele entra lá no templo e sai derrubando tudo, e diz que o templo será derrubado e reconstruído em 3 dias. Lembra que no julgamento dele as pessoas o acusam a respeito disso, Jesus? Mas você disse que ia derrubar o templo e reconstruí-lo em 3 dias? Ele está falando de que templo? Do seu corpo. Ou veja, tecnicamente, templo não é a estrutura física onde a gente se reúne. Biblicamente falando, não é. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente muitas vezes se preocupa tanto com essas coisas que a gente realmente não consegue compreender o que são realmente as doutrinas primárias, de primeira ordem, de grau de importância elevada à luz da palavra de Deus. Essas coisas devem ser desconsideradas? Não. Mas a gente deve entender o que realmente a gente deve lutar, batalhar e tentar proclamar em alto e bom som. Então, o autor diz, essas doutrinas não são simplesmente uma questão técnica.
mas é uma questão de como aquilo influencia e também impacta a vida do povo de Deus. Então a doutrina primária é uma doutrina que, se negada, impacta diretamente na vivência do povo de Deus. Não é o único elemento, mas esse é um elemento importante do que é uma doutrina primária. O autor diz: mesmo nas polêmicas teológicas, é preciso autocontenção, a ponto de subordinar gostos e aversões pessoais às preocupações do reino. Muitas vezes, por experiências que a gente passa, a gente acaba enfatizando certas doutrinas, colocando na vida prática como se fosse uma doutrina primária, de primeira ordem. E à luz da palavra de Deus, se a gente for realmente averiguar, não é. Por quê? Porque muitas vezes a gente pega a nossa experiência pessoal e faz de algumas doutrinas por algum motivo, sei lá, porque muito acontece, por exemplo, quando você descobre as doutrinas da fé reformada, né? Os 5 pontos do calvinismo. Aí o pessoal fica, 5 pontos do calvinismo, 5 pontos do calvinismo, para cima e para baixo, 5 pontos do calvinismo. Não estou dizendo que isso é importante, não. Isso é importantíssimo. Só não é um assunto de primeira ordem. Ninguém pode dizer que, ao negar, por exemplo, a doutrina da predestinação, uma pessoa, da predestinação nos moldes do calvinismo, a pessoa não é salva. Ninguém pode dizer um negócio desse. E a gente vai ver o porquê quando a gente tratar dessas questões, embora seja muito importante, tá bom? Então o autor está dizendo assim, a gente tem que ter cuidado, porque nas nossas experiências, muitas vezes as pessoas saem, é muito comum as pessoas saírem do pentecostalismo e, ao virem a uma igreja reformada, vem com mágoa, vem com rancor. Então, o prato predileto dele de discussão é sobre a continuidade dos dons, é querer falar mal dos outros, são um bando de mentiroso e não sei o quê. Então, o autor está dizendo, cuidado, quando a gente estiver estudando as doutrinas, para saber o que é uma doutrina primária, a gente tem que ter autocontenção, para a gente não fazer dos nossos gostos pessoais e tornar esses gostos pessoais que a gente tem, ou alguma experiência frustrante, e isso acabar redundando em colocar uma doutrina no lugar que ela não deve estar. Certo? Deu para entender aqui o ponto? Então, a gente tem que ter cuidado a respeito dessas questões. O autor, por exemplo, ele era um presbiteriano e depois ele passa a ser batista. Ele não acredita mais no batismo infantil. Mas ele não faz disso um cavalo de batalha. Ele passou a vida dele todinha. O pai dele foi presbiteriano, a família dele é presbiteriana. Ele saiu da igreja presbiteriana, não acredita não no batismo infantil. Mas ele diz, eu não faço disso aqui uma doutrina primária. O que seria muito fácil e tentador para ele. Pô, todo mundo da minha família acredita nisso. Eu passei a minha vida todinha acreditando nisso. Quando eu descobri, segundo ele, né? Quando eu descobri que não era, meu irmão, então eu vou ter que lutar. Eu tenho que dizer que todo mundo não é batismo infantil. Ele diz, não faço isso, é um cavalo de batalha. Claro que se for para um debate, você debate. Agora você não coloca aquilo ali como algo de primeira importância e fundamental para a fé viva e saudável do povo de Deus, tá bom? Vamos lá, pode passar. Eu mandei para o grupo da igreja os slides, tá? Porque aí tá bem ruinzinho de ver. Mas depois vocês confiram aí no grupo da igreja os slides que eu mandei aí, em forma de PDF. Classificação de doutrinas diferentes. Então, como é ou quais são os critérios que nós utilizamos para colocar uma doutrina como uma doutrina de primeira ordem e outra como não de primeira ordem? O autor vai dar algumas diretrizes. Em primeiro lugar, quão claro é a Bíblia sobre essa doutrina? Se é uma doutrina de primeira ordem, invariavelmente as doutrinas de primeira ordem são claras. Veja, quando eu digo que são claras, não significa dizer que em todas as suas minúcias de uma determinada doutrina, eu vou ter uma explicação. Quem diria que o nascimento virginal, ou seja, que Jesus nasceu de uma virgem, foi concebido pelo Espírito Santo, é algo de difícil compreensão na Bíblia? Está claro. Vem um anjo, diz para Maria, tem nenhuma dificuldade ali. Está claríssimo.
o que é ensinado ali sobre o nascimento virginal de Jesus Cristo. Então, invariavelmente, as doutrinas a respeito das principais doutrinas, ou as doutrinas primárias, elas são normalmente claras. Agora, se você parar para pensar, está claro que Jesus nasceu concebido pelo Espírito Santo. Mas se você começar a fazer a pergunta, como exatamente? Como é que o Espírito Santo vem? Já começa a ficar difícil. Como é que se dá essa ação? Como é que exatamente isso acontece? Como é que ela é pecadora, mas mesmo assim gerado pelo Espírito Santo, ela sendo mãe, e ele... Então, quando você vai nas minúcias dessa doutrina, levanta-se questões que muitas vezes a gente não vai saber responder. Cria certas dificuldades. Mas ninguém vai negar um fato básico a respeito. Jesus nasceu de uma virgem. É o que a Bíblia diz. Deu para entender meu ponto aqui? Então, quando eu digo que existem doutrinas primárias, eu não estou dizendo que, por elas serem claras, no seu fator básico, não significa dizer que, se você for estudar essa doutrina básica a fundo, você não encontre certas dificuldades quando você for lidar com certas nuances sobre essa doutrina. Na Bíblia, é claro a doutrina da Trindade. A Bíblia diz que só existe um único Deus. A Bíblia diz que o Pai é Deus, que o Espírito Santo é Deus e que Jesus é Deus. E que são pessoas diferentes. A gente denominou isso de Trindade. Agora, como é que isso se dá? Aí começa a complicar. Mas é um fato claro. Existe um único Deus, Jesus é chamado de Deus, o Pai é chamado de Deus, o Espírito Santo é chamado de Deus. E são três pessoas diferentes, porque o Filho ora ao Pai, o Filho envia o Espírito Santo. São pessoas diferentes. Então veja, está claro na Bíblia. Então não é por falta de clareza que as pessoas negam a doutrina da Trindade. Exato. Em todas as suas nuances. Isso não. É isso que eu estou querendo dizer. O fato básico, qual é o fato básico? Existe um único Deus. A Bíblia é clara a respeito disso. Só há um único Deus e não há outro Senhor. Só o Senhor teu Deus adorarás, só ele darás culto, vai dizer Jesus. Só um Senhor. Mas ao mesmo tempo Jesus é adorado, o Pai é adorado e o Espírito Santo é adorado. Certo? Então esse é um fato básico. Agora, como se relaciona essa questão da Trindade? Como é que eles operam? Como era que era na eternidade? São coisas que a gente vai ter dificuldade de responder à luz da própria palavra de Deus. Porque sobre esses assuntos, a Bíblia não é clara, sobre essas minúcias. Você vai ter que fazer algumas inferências, mas sobre esse fato básico, só existe um Deus, e o Pai, Filho e Espírito Santo é Deus, e não são três deuses, mais um. É claro. Isso. Então, lembre-se disso. As doutrinas primárias são invariavelmente evidentes. Mas mesmo essas doutrinas que são evidentes, se você for estudá-la a fundo, existem aspectos a respeito dessa doutrina que é complicado. Mas existe uma coisa básica a respeito dela que todo mundo vê com clareza na Bíblia. Certo? Então, quão claro é a Bíblia sobre essa doutrina? 2. Segundo critério. Qual a importância dessa doutrina para o Evangelho? Se essa doutrina é negada, em como essa doutrina sendo negada impacta na anunciação do Evangelho e no conteúdo do Evangelho? Eu neguei o batismo infantil. Isso significa dizer que eu comprometi o Evangelho? Eu acredito que há prejuízos para a igreja. Mas isso significa dizer que você comprometeu a anunciação do Evangelho, o conteúdo do Evangelho foi comprometido sobre a morte de Jesus, sobre o seu sacrifício em favor dos outros, sobre a sua ressurreição, sobre a sua ascensão, sobre a sua segunda vida. Isso compromete? Não. Isso. Então assim, eu não estou querendo minimizar, a gente vai ver isso no próximo encontro, a gente não está querendo minimizar a doutrina do batismo infantil, mas colocar cada coisa no devido lugar, certo? Qual é o testemunho, terceiro lugar? Veja quais são os critérios, tá? Qual é o testemunho da igreja histórica a respeito dessa doutrina? O que é que a igreja vem pensando ao longo da história sobre essa doutrina bíblica? Há consenso entre a história da igreja?
há unanimidade, há divergência, até hoje não foi resolvido. Como é que a igreja vê essas questões? Vale lembrar, esse é um critério importante, mas não é um critério determinativo, tá? Isso é mais uma maneira de você tentar ver, mais um critério para você tentar concluir que aquela doutrina é primária ou não. Essa doutrina pegada isoladamente, claro que vai ter dificuldades. Se você se basear apenas na história da igreja para ver se uma doutrina é correta ou não, vai ter dificuldades, porque existem doutrinas primárias que ainda está sob disputa dentro da igreja cristã. Por que a gente então afirma como primária? Porque isso não é um único critério. Se o único critério fosse a história da igreja, como a igreja tem pensado, aí sim criaria dificuldade de certas doutrinas serem consideradas como primárias. Porque ainda há disputa dentro da igreja do Senhor, como houve ao longo da história da igreja. Mas é um fator importante. Clareza, como isso impacta o evangelho, o conteúdo do evangelho, a proclamação do evangelho. Terceiro, o que a igreja tem pensado a respeito dessa doutrina. E quarto, qual o efeito dessa doutrina sobre a igreja? Qual o impacto da negação dessa doutrina trará sobre a igreja do Senhor? Então veja, mais uma vez eu repito, são critérios que a gente deve utilizar, não isoladamente. Sempre será o critério último, pela uma doutrina ser primária ou não, à luz da própria palavra de Deus. A Bíblia é o critério último. Quando a gente usa a história da igreja, não como autoridade final. O que a história da igreja disse, logo é Bíblia. Não. Mas a gente usa a história da igreja como uma forma de instrução para a análise que a gente está fazendo sobre determinado assunto que a gente vai estudar. O Espírito Santo vem trabalhando ao longo da história da igreja. Entretanto, o fator decisivo, a nossa confissão vai dizer, o tribunal pelo qual uma doutrina é decisiva ou não dentro da igreja é a Escritura, é a palavra de Deus. Então, o critério último é a Bíblia, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Então, veja que a gente já começa a ver certas doutrinas que não podem ser de maneira alguma consideradas como primárias. Você pode dizer assim, mas pastor, não é arbitrário não? O autor bota aí clareza, mas quem foi que disse que era clareza? Pare e pense se não há uma sabedoria bíblica aqui no que o autor está colocando. Se uma doutrina fosse muito importante, por que ela não seria clara na palavra de Deus? Por exemplo, a doutrina sobre a segunda vinda de Cristo. Quando é o milênio? É antes, é depois da vinda? E a tribulação? Como é que a gente interpreta? Veja que a Bíblia não trata, a Bíblia trata de modo claro o quê? A segunda vinda de Jesus. Você pode ver que entre os cristãos há muita disputa sobre quando será o milênio, o que é o milênio, quando se dá a tribulação, o que é a tribulação ou a grande tribulação. Mas todos eles concordam com o quê? Cristo virá uma segunda vez de modo corpóreo para trazer sua justiça, seu juízo em determinado momento, certo? Então, todo mundo concorda a respeito disso. Então a gente tem que entender que parece que é inevitável concluir que isso é uma expressão da própria palavra de Deus. Se você acha que a Bíblia ou Deus consideraria uma doutrina importante, ele deixaria clara essa doutrina como algo importante. É importante? É. Então vai ser claro na Bíblia. Deu para entender aqui a lógica? Porque como é que é uma doutrina importante e não está com tanta clareza? Como, por exemplo, a doutrina do arrebatamento, ou do não arrebatamento, ou do que é o anticristo. Pode passar. Critérios equivocados para a classificação doutrinária. Aqui o Wayne Grudem nos ajuda a percebermos, ou melhor, a evitarmos certos critérios que não devem ser levados em consideração para você considerar uma doutrina como equivocada ou não. Ele vai dizer o seguinte: primeiro, os defensores são meus amigos? É uma pergunta errada você se fazer. Essa doutrina, oxe, meu irmão, mas não é não, pô. Aquele cara é meu amigo de infância. O cara nunca roubou, ajuda os pobres aí na feira, no bairro. Não, o que ele está defendendo aí não pode ser considerado como
uma heresia não, porque meu amigo do peito. Tem gente que é assim. Aí eu gosto daquele pastor. O pastor agora se debandou para heresia. Mas eu continuo gostando dele. É um critério equivocado para você avaliar se você deve continuar acreditando no que o pastor fala ou não, ou continuar acreditando se aquilo ali é uma heresia ou não, ou uma doutrina primária ou não. Não é se o cara é meu amigo ou não. Isso é algo equivocado. 2. As pessoas que defendem certas heresias são pessoas agradáveis? Rapaz, mas assim, eles são tão bons. Eles falam tão bonito, são tão jeitosos, educados. A pessoa acha que pelo fato da pessoa ser educada, logo essa pessoa não é herege. O herege tem que ser brigão, tem que ser uma pessoa que sai discutindo com todo mundo. Tem uma pessoa que veio aqui à minha mente, que é o Ed, como é? Pronto, Ed Renekiewicz. Meu irmão, se você ver, ele é um trato fino, meu velho, com qualquer pessoa. Ele trata bem todo mundo que chega para conversar com ele. Todo mundo, até quem discorda dele. Mas é um herege quanto mais. Defende coisas assim, que até os anjos anelam para escutar. São coisas difíceis de engolir. Mas ele é extremamente amável. Isso é inegável. Ele é extremamente dócil no trato com as pessoas que discordam dele. Ele não é de estar destratando ninguém. Mas isso não é um critério de você avaliar uma doutrina ou se uma pessoa é herege ou não, né? E ele é uma pessoa que a igreja dele ama ele. Ama ele. a igreja é batista, Isso. né? E ele saiu da convenção, Isso. mas a igreja não abriu mão dele. Isso. Mas massivamente a igreja ficou lá. Claro que sempre tem uns que saem. Mas massivamente a igreja ficou com ele. E outros devem ter vindo, né? Isso. Isso. Outro critério equivocado. Perderemos dinheiro ou membro se os excluirmos? Aquele irmão está defendendo heresia dentro da igreja. Ou seja, ele está negando uma doutrina que é primária. Mesmo depois de ensinado, o irmão continua negando a doutrina primária. Mas não é só ele, é um grupo grande da igreja. Eita, meu irmão, o pastor fica, e agora? Para eu pagar as contas. Vou expulsar o irmão, aí vai todo mundo com ele, o negócio complicou. Vamos dar uma aliviada, vamos orar para que o Espírito Santo venha tocar até a volta de Cristo. Então assim, a gente tem que ter cuidado, porque esse não é um critério. Isso. Então, e muitas vezes dentro da igreja, por incrível que pareça, eu estou na igreja há, acho que desde os meus 15 anos. Então eu tenho aí uns 23 anos na igreja. Nunca vi ninguém sendo disciplinado por heresia. Será que nesses meus 23 anos nunca teve herege dentro da igreja? Nunca teve alguém que negava as doutrinas primárias? Em 23 anos? Olha que eu já passei por cada igreja, viu? E assim, a gente não vê. Claro, tudo bem. Deus queira que isso não tenha acontecido no ministério do pastor com 20 anos, com 30 anos. Mas será que isso é realmente o que acontece? Ou porque muitas vezes a gente é negligente com heresia dentro da igreja? Não, irmão, não adulterou, não falou mal de ninguém, não deu tapa na cara de ninguém. É só um modo de pensar errado. Será que é isso? O que aconteceu não foi uma doutrina primária que tomou proporções gigantescas. Foi na igreja batista, quando os missionários da Suécia chegaram lá na Amazônia, Sim. mas vão parar, né? Parar. Isso. Nasce a Assembleia de Deus. Isso. E aí eles vieram da Suécia, foram congregar na igreja batista, na igreja batista tradicional, e introduziram a lei pentecostalismo. Isso. Então veja, houve uma divisão aí gigante. Isso. Então ali, claro que ali não é uma doutrina primária. Isso. E nem é toda doutrina. Só deve haver divisão dentro da igreja por doutrina primária. A gente vai ver isso no nosso próximo encontro. Existem doutrinas que não são primárias, mas que é necessário haver um certo tipo de separação entre os membros, porque fica difícil o convívio.
A gente já citou aqui o exemplo. Imagine na nossa igreja se a gente aceitasse pessoas que acreditam no batismo infantil e pessoas que negam o batismo infantil. A confusão. Aí vem você aqui levar a criança para ser batizada. O irmão ali está dizendo para os filhos, isso daí está errado. Não está de acordo com a palavra de Deus, não. Aí fica um negócio meio complicado, né? Um tipo de convívio. Ainda que a gente não desconsidere, por exemplo, os batistas como não crentes, pelo contrário, como irmãos em Cristo, como servos fiéis do Senhor, a convivência no ambiente, vamos dizer assim, eclesial seria difícil com pessoas que discordassem a respeito dessa doutrina e outras, né? Então não é só a doutrina primária que causa separação, mas a doutrina primária considera, se negada a doutrina primária, uma pessoa como herege. A gente vai ver que existem algumas situações que é meio nebulosa, mas de modo geral é assim. Bom? Quarto, outro critério que a gente não deve utilizar. A comunidade acadêmica nos criticará por sermos muito tacanhos. Isso é muito comum acontecer de pessoas estarem mais preocupadas de como é que a comunidade acadêmica, não para os membros da igreja, mas para pastores, para pessoas que estão no meio do estudo da palavra de Deus, a gente se preocupar o que é que o espírito dos acadêmicos irão dizer a respeito disso. Houve um momento onde a negação do sobrenatural no meio acadêmico, mesmo da teologia, era algo comum. Então você afirmar passagens que falam do sobrenatural na Bíblia era visto como tacanho. E muitos pastores cederam ao espírito da época. A gente vai ver isso mais na frente. Quinto e último lugar. Alguém nos levará ao tribunal por causa disso? Então essa doutrina que eu estou defendendo, meu irmão, vai ser ruim, ó. Vai me levar na justiça. E aqui a justiça no Brasil, você já sabe. Então eu não vou defender essa doutrina não, porque o irmão aí vai me levar para a justiça. Isso não é um critério correto que você deve pensar quando você considera uma doutrina que deve ser defendida ou negada, tá bom? Vamos lá. Pode passar aí, meu irmão. Uma coisa importante que, assim, eu nunca tinha parado para pensar, eu já tinha pensado de alguma forma, eu vou tratar um pouco sobre isso, mas eu nunca tinha parado para pensar sobre o que o autor coloca aqui. Ele diz assim: às vezes, as pessoas definem as doutrinas essenciais como as que devem ser afirmadas a fim de experimentar a salvação. Contudo, em certas circunstâncias, as pessoas experimentam a salvação com informações muito limitadas. O que é que o autor está querendo dizer? Existem doutrinas que são de primeira ordem. São doutrinas essenciais, expressas claramente à luz da palavra de Deus. Entretanto, você não pode dizer que uma pessoa não é salva se ela não tiver todo esse compêndio de doutrinas primárias cridas. Às vezes não dá nem tempo de você ensinar. Eu me lembro que meu avô estava já no leito de morte e eu fui visitá-lo, estava com câncer de garganta. E eu comecei a pregar o evangelho para ele e tal. Ele começou a se emocionar, a chorar. Aí eu disse: o senhor entende o que eu estou dizendo? O senhor crê naquilo que eu estou dizendo e tal? Não, creio. Aí eu fui falar: e o que é que o senhor acha que acontece depois que morre? Ele: acaba. Eu digo: meu Deus do céu, não faz sentido nenhum. Porque faltava um elemento. Eu tinha falado que Jesus é o Salvador, que a gente merece o inferno, só que ele não tinha conectado as ideias. Isso traz consequências. Qual é a consequência? Existe um novo céu e uma nova terra, existe um inferno. Então eu tive que explicar isso. Mas quantas coisas eu deixei de explicar para ele? Eu não tinha como explicar tudo. Agora eu vou fazer um discipulado com o senhor. Aí uma câncer de garganta desse tamanho, e eu fazendo um discipulado com ele. Então, muitas vezes, a gente considera a doutrina primária, erroneamente, como um critério para saber se a pessoa é salva ou não. Às vezes, as doutrinas primárias, muitas não vão ser cridas porque sequer foi ensinada. E há um exemplo disso na Bíblia. Quem é que lembra? O ladrão na cruz. Você acha que o ladrão sabia quanto da Trindade? Sobre a Trindade? A falta de sabedoria dele sobre o Espírito Santo, por exemplo, não impediu ele de ter o Espírito Santo. Isso. Então, entenda o seguinte: mesmo doutrinas que são primárias, em certas situações, aquela era clara, ele estava ali para morrer. Aí vai Jesus dar uma aula de Trindade para ele. Ele confiou em Cristo. No céu, ele vai ter a completude do que é aquilo. Ou, ele vai entender que existe Pai, Filho e Espírito Santo.
Entenderam aqui o que eu estou querendo dizer? Então, assim, isso significa dizer que as doutrinas primárias não têm importância alguma? Tem. E o autor vai falar um pouco a respeito disso. Pode passar. Certo. Devemos distinguir, em primeiro lugar, entre o que deve ser afirmado e o que não deve ser negado. É uma distinção importantíssima. A gente deve fazer distinção, o que deve ser afirmado e o que não deve ser negado. Por exemplo, o ladrão na cruz, ele não afirmou a doutrina da Trindade, mas ele negou a doutrina da Trindade? Não. Então a diferença é fundamental. Ele não tem informação suficiente sobre a doutrina da Trindade. Mas se fosse transmitido a ele o ensinamento sobre a doutrina da Trindade e ainda assim ele negasse, aí temos aí um caráter bem complicado para lidarmos com a salvação daquela pessoa. Porque ele está deliberadamente negando a doutrina que é importantíssimo à luz da palavra de Deus. Para a salvação, para a vida da igreja e assim sucessivamente. Então, não basta só tão simplesmente você afirmar uma coisa, porque muitas vezes não vai dar para você afirmar todas as doutrinas primárias. Simplesmente não vai dar. Mas se uma pessoa entender uma doutrina primária, foi explicada, ele teve dúvida, você ainda explicou, e mesmo assim ele continua veementemente negando, então ele tem um problema muito grande a respeito da sua própria vida, tá? Deu para entender aqui? Segundo, devemos distinguir o que deve ser afirmado quando se torna cristão e o que deve ser afirmado como característica do crescimento em Cristo ao longo do tempo. Em outras palavras, o autor está dizendo assim: existe um momento quando a gente crê, existe um momento quando a gente vai crescendo na nossa fé e descobrindo novas coisas. Então a gente deve fazer distinção entre essas coisas. A gente crê em Cristo, tudo bem, você foi salvo, mas você precisa conhecer até as doutrinas primárias no decorrer da sua caminhada cristã para que você possa crescer e ter uma fé cristã robusta. E não uma fé cristã capenga. Salvo, como eu estou lhe dizendo, certas exceções, pessoas que estão no leito de morte e você não vai ter mais como se comunicar com aquela pessoa. Todas as pessoas devem passar por um discipulado, entender quais são as doutrinas primárias e por que ele deve crer naquelas doutrinas primárias. Entendeu aqui? Isso. 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 Não, né? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não existe evangelismo que não pressuponha o estado de pecado e queda do homem. O homem tem que reconhecer que ele é pecador, então você tem que falar que ele é pecador, depois você tem que apontar para o caminho da salvação. Claro, existem outras doutrinas primárias. Você tem que falar do nascimento virginal, mas não vai dar para você falar tudo no momento que você está evangelizando. O nascimento virginal, as duas naturezas de Cristo, ele é Deus, ele é homem, uma única pessoa. E tenha calma que ainda falta mais um pouquinho. O cara fica, meu irmão, é isso tudo dia. Não, meu Deus, tem misericórdia de mim. Isso. Isso não é evangelismo. Não. Mas também não pode dizer que Deus não pode atuar, porque aí a pessoa vem com um pecado no coração dela. Sim. E ela vai dirigindo, Isso. né, se do mal, o cara tem pecado, e de repente vem um catar na frente dela e diz, ó, Jesus te ama. Mas como é que um Deus desse... Isso. Mas veja, existem informações anteriores que ela tem e que aquela informação que por si só é insuficiente se complementa com aquilo que ela tem. Isso. Mas aí também dizer que só o nome Jesus te ama, eu estou evangelizando. Sem nada, ninguém saber nada. Por exemplo, você chega no mundo muçulmano e diz Jesus te ama. Agora, ele tem uma concepção sobre Jesus que é diferente da que você está afirmando. Então você não vai ter aqui a concepção. Ainda que quem é Jesus no meio do povão seja algo errado, eles têm um entendimento mais ou menos básico de quem é Jesus, que morreu na cruz pelos pecados. Mas no mundo muçulmano, o pessoal não tem essa concepção. Então eles têm uma concepção a respeito de Jesus que é completamente diferente. Não tem a concepção que Jesus é Deus. Enfim. A bagagem é diferente. Isso.
Por isso que a forma de evangelizar, vocês pegarem Atos dos Apóstolos. Estou tentando lembrar. Isso é Atos 17 e eu acho que é Atos 15, aonde há Paulo evangelizando na sinagoga para os judeus e Paulo evangelizando no Areópago para os pagãos da Grécia. Você vai ver que a forma de evangelismo é diferente. Porque uma pressupõe que aqueles ouvintes dele já têm um conhecimento do Antigo Testamento. Então ele já sabe que aquele povo está debaixo de pecado. O povo já sabe que está debaixo de pecado, que existe um Criador. Quando Paulo vai lá para pregar no Areópago, ele vai ter que dar informação que aquelas pessoas que não são judeus não têm, porque eles não têm contato com o Antigo Testamento. Ele vai dizer, de um só, Deus fez toda a raça humana. Para que ele vai dizer isso para um judeu? O judeu já sabe disso. Então a forma de... Isso. Então o grego ele não tem a informação que seria necessária para entender o que Paulo estava fazendo ou evangelizando. Quando ele vai pregar para os judeus, ele sabe que tem muita informação que os judeus já sabem. Então ele já pressupõe aquilo e já prega de uma outra forma. O conteúdo é a salvação dos dois. Mas a forma de apresentar a salvação é diferente nos dois casos. Um precisa de mais elementos. O outro já pressupõe certos elementos que o outro não conhecia. Certo? Então até isso a gente tem que também compreender. Mas vamos lá. Terceiro, deve-se distinguir a negação baseada na ignorância, isso é importante. A negação baseada na ignorância ou a confusão da negação intencional e consciente. Isso aqui é importante. Quem nunca ouviu alguém orar assim? Muito obrigado, Senhor, por tu, ó Pai, ter morrido na cruz do Calvário. Vocês já viram essa oração? O Pai morrendo na cruz do Calvário? É um ato falho e às vezes é erro mesmo. Mas é um erro por ignorância. Não é que a pessoa está querendo dizer que foi o Pai que morreu na cruz, porque definitivamente não foi o Pai que morreu na cruz. Isso, na verdade, foi uma heresia combatida na história da igreja, chamada de patripacianismo. Dizer que o próprio Pai morreu e sofreu na cruz do Calvário. Doutrina essa defendida. Isso. Doutrina essa afirmada no livro A Cabana. A doutrina do patripacianismo, que afirma que o próprio Pai morreu e sofreu na cruz do Calvário. É uma heresia. Mas o irmão que está orando ali, ele não está querendo defender essa heresia. É só uma confusão que ele está fazendo. Então a gente deve fazer diferença entre o irmão que está confuso sobre uma determinada doutrina, ele precisa ter mais elementos e mais distinções, ser mais ensinado, e uma pessoa que você já ensinou, já explicou todas as nuances das questões básicas, e ainda assim ele continua negando. Aí, meu irmão, esse cara não é irmão de modo algum. Ele pode ser considerado um herege e que tem negado a fé e deve ser cortado da igreja do Senhor. Certo? Podemos caminhar? Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Vou botar para orar no final. E oro pelo Pai na cruz. As doutrinas primárias são essenciais para a salvação, e ele diz, em vez de insistir na articulação positiva de cada doutrina inicial para a salvação, a declaração mais cuidadosa seria que, se alguém, de forma consciente e persistente, nega um princípio primário, não se pode confiar na salvação dessa pessoa. É? Então, muito... Isso. Se o Espírito Santo é que me revela Sim. a verdade, e alguém do Espírito está em nós, então é o erro do básico. Isso. 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 Então você salva o básico, o Espírito Santo tem que ensinar de forma automática, assim, né? Eu não diria automática. Lembre-se que a gente tem que entender o seguinte. Conhecimento teórico. Não, eu estou dizendo assim, existem algumas doutrinas que são básicas, mas que a gente não tem como ensinar tudo de uma vez, né? Isso, de confiar em Cristo para a salvação. Então são coisas básicas. Mas mesmo doutrinas primárias, como eu disse anteriormente, a gente não tem tempo de ensinar no evangelismo.
Existem muitas doutrinas que são primárias. Não a enormidade, mas existem muitas doutrinas que são primárias. E se você for enfatizar todas as doutrinas primárias num evangelismo imediato na rua, dificilmente você vai terminar as doutrinas primárias. Vamos dizer assim, tem as primárias emergenciais. Porque todas são primárias, porque se negadas conscientemente, a gente deve ter dúvidas sobre a salvação. Isso. O que é que você faria? Você diz aqui que Jesus, a Bíblia diz que o Pai é um, que Jesus é Deus. E isso é importantíssimo. Quem negaria que a doutrina da Trindade é importante? Ninguém. Em sã consciência negaria isso. Isso é o que distingue o cristianismo de toda a demais religião do mundo. Sim. Para morrer. E aí, um queria evangelizar a pessoa que estava ali morrendo, né? Sim. O outro queria fazer um culto. E aí eles disseram, irmão, vamos daqui. Culto fúnebre. Já deram para a família, né? E abrir um texto bíblico, agora, né? Então, e o outro agoniado, porque o cara estava fazendo um culto. O cara ali morrendo, precisando ouvir as doutrinas primárias. E o outro seminário queria fazer um culto, né? E aí, então é mais ou menos isso, né? A gente está querendo fazer um culto, pregando coisas que não são emergenciais, quando a emergência, em determinados casos, são muito claras. Olha, mais uma vez eu vou enfatizar. A doutrina da Trindade é primordial. Eu não estou negando não, tá? Se você souber conectar de modo rápido a Trindade, a salvação em Cristo, ótimo, vá lá e aplique a doutrina da Trindade no seu evangelismo, mostrando como a Trindade está relacionada à salvação. E está em Cristo. Tá bom? Estou negando isso não. Mas assim, a doutrina da Trindade é extremamente importante para o povo de Deus. No livro Deleitando-se na Trindade, de Michael Reeves, acho que é Michael Reeves, ele diz que existem religiões, se eu não me engano ele fala de uma religião na China, que acredita na salvação pela graça. A gente costuma dizer, é a única religião do mundo que acredita na salvação pela graça, é o cristianismo. Ele diz, não, existem religiões, existe uma religião que acredita na salvação pela graça, que não é o cristianismo. Mas ele diz, existe uma única doutrina que é cristã e nenhuma outra religião do mundo afirma, que é a Trindade. Se a doutrina da Trindade não pode procurar em todas as religiões do mundo, não existe. Que existem 3 pessoas e que há um único Deus e que cada pessoa é Deus, mas não são 3 deuses, nenhum afirma isso. Só que eu estou querendo demonstrar a importância que a doutrina da Trindade tem para a distinção da nossa fé como uma fé cristã, tá bom? Passou aí? É importante o que ele coloca aqui, tá, gente? Ele diz assim, talvez seja melhor restringir o foco em permitir ou não o ingresso da pessoa na membresia da igreja, a especular sobre o estado de sua alma. É tarefa de Deus regular a entrada no céu. A nossa consiste em regular a entrada na igreja. A gente tem que ter cuidado. Com isso, a gente não significa dizer que a gente não pode alertar uma pessoa que está negando uma doutrina primária que ela não deve ter confiança na salvação dela. Olha, meu irmão, você não deveria confiar na sua salvação, não. Você negar conscientemente uma doutrina tão importante na Bíblia, você deveria desencorajar ele a negação dessa doutrina que ele está fazendo, mas incentivá-la a afirmá-la. A gente tem que ter cuidado para a gente também não estar colocando gente no céu, colocando gente no inferno, indo para lá e para cá, até porque, em última instância, só no final da vida dele, quem vai saber se ele vai para o céu ou para o inferno é ele. Ele pode ter se arrependido no momento e afirmado a doutrina primária. O importante para a gente é muito mais a gente lidar com a questão da nossa igreja. Então, Deus nos deu líderes dentro da igreja para que pudesse fazer essa peneira de quem são as pessoas que devem estar no corpo de Cristo, uma igreja santa e que deve ser espelho para o mundo, e aqueles que têm negado certas doutrinas que são importantes e de primeira ordem e que devem ser expulsas da igreja. Muitas vezes as pessoas, de modo desavisado, acreditam que a parábola do joio e do trigo lida com a questão de, não, a gente não pode, é o joio e o trigo, a gente não sabe quem é joio e quem é trigo, então deixa todo mundo dentro da igreja misturado.
própria Bíblia fala, Jesus vai dizer que, na parábola do joio e do trigo, ele diz que o campo é o quê? Ele diz lá, quem lembra? O campo é o mundo, não é a igreja não. O campo é o mundo. No mundo aí, quando você passa na rua, você vê uma pessoa, ele está subindo no ônibus, você diz, isso aí não é salvo não. Ei, é doido? Como é que vai falar um negócio desse? Então Jesus está dizendo isso, no meio da rua. Você não fica dizendo, esse aqui é salvo, esse não é salvo. Ele não está falando para a igreja do Senhor não. Na igreja do Senhor tem joio, tem trigo e ninguém se meta não. Porque no final dos séculos vêm os meus anjos e separarão. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, no mundo vai haver crentes e descrentes. Cuidado para vocês não começarem a fazer separação no meio do mundo. Mas na igreja, Jesus deu autoridade para que os líderes da igreja pudessem excluir aqueles que têm cometido heresias e todos os outros pecados que a gente sabe que são passíveis de exclusão dentro do corpo de Cristo. Tá? Então a doutrina do joio e do trigo tem nada a ver com membros dentro da igreja se misturando ímpio com descrente, o pastor sabendo, a liderança sabendo, e não, deixa conviver, porque no final dos séculos vem um anjo e tira. Aí seria bom, né? Que o pastor não tenha confusão com ninguém. Certo, irmãos? Sim, vou dar uma parada aqui. E no nosso próximo encontro, a gente lida com as duas doutrinas que ele apresenta como doutrinas primárias, que é a doutrina do nascimento virginal e a doutrina da justificação pela fé. Tá bom? Então, alguma dúvida? Ficou claro, não foi? Espero que sim. Irmãos, amanhã eu vou comprar um data show para a gente poder acabar com essa agonia, tá certo? Então até alguns irmãos já que se comprometeram em ajudar com R$50 por mês durante 12 meses eu estou dividindo em 12 já. Achei em 12 sem juros ali, vai ser em 12 sem juros. Então a gente vai tá precisando de ainda algumas pessoas que possam 25 por mês, 25 por mês. Então, se você puder, então, mas se aumentar os meses, pode diminuir a parcela, né? Vai ser na faixa de 25 a R$30 por mês, tá certo? Então, se você quiser e estiver agoniado como eu estou agoniado com esse data show, você puder ajudar a gente nessa parcela, 12 parcelinhas aí, nesse comprometimento, tá certo? Não esquecendo que tem também a campanha de construção, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá certo? O seu dízimo, a sua oferta não tem nada a ver com a outra. É a oferta extra para poder comprar esse data show que tem, do jeito que tá muito difícil, né? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor nesse instante, finalizando esse momento de escola dominical. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque temos aprendido, temos crescido, temos amadurecido na nossa fé. Temos, Pai, percebido que há lutas que precisam sim ser lutadas. Precisamos sim, Senhor Deus, defender a nossa fé. Precisamos sim, Senhor Deus, ensinar as pessoas de forma como a Tua Palavra ensina. E queremos, Senhor Deus, ser essas pessoas, esses apologistas, ó Pai, que não se calam frente a heresias, mas que, como luz do mundo e sal da terra, nós podemos sim ensinar as pessoas o que é que a Tua Palavra nos fala. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos plantou em uma igreja bíblica, uma igreja que nos ensina, uma igreja que nos discipula verdadeiramente. Que o Senhor Deus possa afirmar os nossos pés na escola dominical, que a Tua igreja, Senhor Deus, possa entender a necessidade do estudo, do aprofundamento, para que a Tua igreja possa crescer dia após dia em conhecimento da Tua Palavra. Eu te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Então, até mais tarde, nosso culto matutino. Vespertino.